25 de fevereiro de 2023, nós estamos no sábado depois das cinzas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, por nos encontrarmos diariamente para meditarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. Meus queridos, nós vamos meditar a primeira leitura, hoje Isaías 58, versículos do 9 ao 14. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que texto belíssimo hoje a liturgia nos entrega. Esse texto de hoje coloca diante de nós algumas das propostas para esse tempo quaresmal. No fundo, o tempo da quaresma é nós nos alinharmos como seres humanos. Sabe por quê, minha gente? Porque os nossos pecados, eles vão nos desumanizando. Mas como assim, padre? Nós deixamos de ser seres humanos? Sim. O pecado vai fazendo com que nós vamos nos deixando modelar por características que não são próprias de uma humanidade perfeita. A vida humana, ela é perfeita quando ela se desabrocha num equilíbrio vital. As nossas emoções, o nosso psíquico, a nossa espiritualidade, a nossa materialidade, os nossos instintos, que são nossos, são bons também. Quando tudo é colocado no eixo e no equilíbrio, aí nós podemos dizer que nós estamos de maneira integral vivendo uma humanidade perfeita. Todo e qualquer desequilíbrio humano faz com que o homem deixe de ser humano e viva uma irascividade, uma animalidade que não é própria de um filho de Deus. Facilmente nós nos desumanizamos e às vezes nos tornamos piores que os animais que não são dotados de espírito, como nós. Meus queridos, o texto começa assim: se destruíres os teus instrumentos de opressão,
deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como ao meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida. Olha que bonito. São 4 proposições. Primeira, se nós destruirmos os nossos instrumentos de opressão. Instrumentos de opressão? Mas, padre, eu não sou terrorista? Eu não sou um governante tirano? É, minha gente. Mas às vezes nós oprimimos o próximo. Quando nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Com as nossas chantagens, às vezes emocionais, às vezes até objetivas por palavras, nós oprimimos o outro. Queremos que o outro seja de nós um escravo. Quando na verdade nós somos convidados a aceitarmos o outro como o outro é, a amarmos o outro do jeito que o outro é, porque o outro é aquilo. E nós queremos o outro, devemos querer o outro como o outro é, e não oprimi-lo para ser o que ele não é. E a Quaresma está dizendo para nós, por meio da boca do profeta Isaías, se nós queremos que a luz brilhe e que Deus se achegue a nós, nós precisamos destruir nossos instrumentos de opressão. Palavra pesada para nós, que somos opressores do outro, às vezes. Isso é só o primeiro versículo, agora continua a segunda parte. Destruíres os teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários, tá? E aí continua, e se deixarem a linguagem maldosa. Tempo da Quaresma é tempo de revermos também como nós nos portamos no nosso falar, no nosso comunicar. As nossas palavras dão testemunho de Cristo? Ou não? Será que o nosso jeito de conversar, o jeito que nós colocamos as nossas palavras em relação às pessoas, nós convencemos as pessoas da religião que nós seguimos? Ou as pessoas se convencem de que continua não valendo a pena a ser católico? Ah, mas eu não vou ficar com linguagem beatífica, né? De beata, moralista. Não é isso, minha gente. Aliás, uma linguagem moralista, só para inglês ver, não é isso que é a proposta da Quaresma e nem a proposta cristã. Mas não é para nós falarmos as coisas em alguns momentos, em outros não. A proposta é nós mudarmos o nosso jeito de falar em todos os lugares e nós nos convencermos de que nós precisamos fazer isso. É isso que a palavra de hoje nos convida a refletirmos. E aí o texto de hoje continua ainda. Olha, um texto muito forte. Se acolheres de coração aberto o indigente, prestares todo socorro ao necessitado. É ajudar quem precisa, minha gente. Sermos sensíveis às necessidades do outro. Sabe? E às vezes o texto é evidente que sugere uma ajuda material, mas às vezes tem gente que está necessitado de um tempo, de um abraço, de um olhar, de um cumprimento. Às vezes tem gente que é mendigo, dentro da nossa própria casa, na solidão. Quantas vezes pessoas esperam de nós um bom dia, ou um como está você, ou você está bem, precisa de alguma coisa? Quantas vezes as pessoas precisam e nós não damos isso, mas damos outras coisas, a ofensa, o julgamento, né, os nossos desaforos.
É tempo de nos sensibilizarmos mais para com o outro. Nós queremos o tempo todo que as pessoas olhem para nós. Nós queremos o tempo todo que as pessoas prestem atenção no que nós estamos precisando, no nosso sofrimento. Nós. E o tempo da quaresma é tempo de nós deixarmos o nós de lado e nós prestarmos atenção mais no outro. Nós não somos o centro do universo. O centro do universo é a necessidade que o outro tem de algo que eu posso talvez ajudá-lo. É isso que a palavra de hoje está nos dizendo. Se nós fizermos tudo isso, olha quanta coisa. Não é fácil viver a quaresma de verdade, viu, minha gente? Nós temos uma grande massa de pessoas que participam das missas em todas as paróquias, por exemplo, da nossa diocese. Quantas missas, quantas pessoas em todas essas paróquias, em todas as comunidades. Será que toda essa gente vive a quaresma em tudo isso que esse texto de Isaías está falando? Não é para a gente ficar julgando o outro, não. Para a gente pensar em nós. Eu pensar em mim, Padre Diego. Será que eu tenho vivido ou pretendido viver nessa quaresma? Nós estamos no começo, né? Em todas essas cláusulas desse texto de hoje, é um desafio, viu, minha gente? Se alguém, depois de 40 dias, na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, quando conclui a quaresma, exclusive com a missa da ceia do Senhor, nós dissermos assim: eu vivi uma quaresma de verdade. Olha, nós podemos com toda certeza nos dizer mais convertidos. Porque não é simples, não. Viver quaresma não é só nas missas dominicais, ou receber cinza na cabeça. Engraçado que quarta-feira de cinzas a gente vê gente na igreja que a gente nunca viu, né? A pessoa vai receber cinza e pensa que a cinza lavou o pecado dela. Olha, você tem que buscar o sacramento da penitência para receber perdão dos pecados, viu? A cinza não apaga o pecado de ninguém. Você receber a cinza na quarta-feira de cinzas e morrer na porta da igreja e tiver sem confessar, você não vai para o céu, meu querido. Cinza não serve para... Cinza é um sinal daquilo que nós vamos nos expor a fazer durante a quaresma. Não é fácil viver essa quaresma. É possível? É. Por isso prestemos bem atenção nos textos de hoje. E o texto de hoje continua ainda. Ó. Continua. Olha só. Continua o C. C. O que quer dizer esse C? É condicional. Se você viver, você vai ter a luz. E aí continua hoje. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se honrares, pondo de lado as atividades, negócios, conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra. Mais um C para nós. No fundo, pode ser resumido da seguinte maneira: nós, cristãos, depois da ressurreição de Jesus Cristo, nós não guardamos mais o sábado, como esse texto sugere do Antigo Testamento, mas guardamos o domingo. Outro mandamento do Senhor: guardar os domingos e festa de guarda. Domingo é dia de consagrarmos ao Senhor. Primeira coisa do domingo que eu tenho que fazer, o quê? Eu sou católico? É missa. Claro que num preceito judaico-cristão, podemos ir à missa no sábado à noite, no entardecer do sábado, que já cumprimos o preceito do domingo, mas a primeira coisa que a gente programar toda semana é a missa. Esse fim de semana eu vou na missa que dia? Que horário? Sábado ou domingo? Domingo, qual horário? Você está fazendo isso? Se não, você precisa começar a fazer. É o mínimo da quaresma também. Está no texto de hoje. Guardar o dia do Senhor. Aquele dia do Senhor. Se você não guarda, você está corrompendo, sendo corrupto, roubando algo que não é seu. O dia pertence ao Senhor. O dia do Senhor é o domingo.
Depois de pensar no dia do Senhor em ir à missa, o segundo pensamento que a gente tem que ter para o fim de semana é o lazer e a fraternidade familiar. Tem gente tão ambiciosa, tão ambicioso, que não tem um domingo que convive com a família, trabalha todos os domingos. Ai, padre, mas eu preciso desse trabalho, não tem outro jeito. Aí tudo bem. Os documentos da igreja até abrem uma exceção em relação ao preceito dominical nesses casos, mas tem gente que não. Tem gente, às vezes, que trabalha por conta própria, né? Autônomo, e se diz católico e trabalha no domingo, não convive com a família. Isso é pecado grave. Aí você tem que refletir na sua vida. E tem gente que se diz católico e faz o pior, não vai à missa, mas vai trabalhar. Autônomo, que pode mudar o seu dia de trabalho, pode agendar tal, mas não faz. Porque talvez o dinheiro esteja sendo o senhor da sua história, no lugar de Jesus Cristo. Enfim, meus queridos, esta reflexão que nos ajude a vivermos uma quaresma mais profunda e não a superfície de um tempo litúrgico que a igreja nos propõe, mas vivamos profundamente. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.